Pois muito bem, na aula passada nós falamos sobre felicidade, demos as premissas básicas, o entendimento do que é bens transitórios, que são todas as coisas que nós utilizamos ou as pessoas com quem convivemos. Nesse sentido, bem não é no sentido apenas de uma coisa imaterial, né, mas daquilo que me faz um bem ou de que eu faço bem para, tá? E essas coisas podem ter uma duração mais curta ou mais longa, mas ainda assim elas serão transitórias. Pode ser desde realmente um objeto que tem uma finalidade de auxílio, né, e por isso nós chamamos de bens, né, quanto sentimentos para com o outro que também tem uma duração, né? Inclusive, a gente mesmo diz, no momento, a gente diz e ouve, quando se fala de matrimônio, que é até que a morte os separe. Então veja, ele pode durar muitos anos, né? Como por exemplo, o casamento dos meus pais vai para 44 anos, né? Contando com o namoro, acho que já passou de 46, né? 44 de casados, vão fazer dia 6 de setembro, né? Fazem dia 6 de setembro e eles namoraram 3 anos antes. Então você vê que é um bem que durou muito mais do que outros amores, né? Que a gente às vezes acaba tendo, mas dura um tempinho e eles passam. Nisto nós começamos a investigar que havia um bem absoluto e que para chegar a esse bem absoluto eram necessários ações. Por quê? Porque os homens perceberam que haviam atitudes que levavam o uso, a convivência com todos esses bens transitórios de modo muito melhor, e que haviam atos e hábitos, né, atos de uma vez, mas aqueles que deveriam se tornar hábitos, que levavam a pessoa para uma vida de mais excelência, e outros que às vezes podia ser o mesmo bem, que dependendo da forma como se relacionava com este bem, poderia causar um problema, poderia gerar um vício ao invés de uma virtude, né? Então, as mesmas coisas podem ser boas ou ruins. O que depende? Depende da intenção da pessoa e não do objeto em si, né? Os objetos, as coisas, não possuem um mal em si. Isso precisa ficar gravado. Isso precisa se entender. Por quê? Porque muita gente já parte do princípio que algumas coisas são más em si. E elas não são. E aí a gente pode ir para o exemplo mais claro. Algumas pessoas já de imediato falam assim: a arma é um mal. Não é. Por quê? Porque a arma ela pode ser utilizada para a defesa e não para o ataque. Ela só precisa ser usada para um ataque se realmente se vê a necessidade de evitar um mal maior. Mas ela não pode ser considerada. Por quê? Porque a arma parada ali, ela não vai te fazer nem bem nem mal. Ela é amoral. Ela não está na sua mão, ela não está na mão de ninguém. Então não tem nenhuma intenção ali, ela está parada. Não tem função nenhuma. Ah, mas sei lá, ela poderia disparar. Ah, meu filho, um celular pode explodir. Sabia disso? Que logo que lançar, teve um dos celulares da Samsung que o pessoal estava reclamando que estava explodindo e chegou a machucar pessoas, né? Então, um celular pode fazer um mal, né? E tinha alguma intenção? Alguém estava querendo explodir mãos de pessoas? Não. Um celular explodiu na mão, né? As pessoas usam o carro para dirigir e trabalhar, ou para ir para o trabalho, ou para levar alguma coisa, mas há quem utilize para o mal. Eu até, dando os exemplos, mostrei que algumas coisas são meios e não são fins. E nisso aqui eu junto aquela questão quando eu disse da questão da operação da arte e da operação das virtudes. Então, quer dizer, os objetos, as ferramentas, as coisas com qual a gente trabalha podem ser muito boas, mas não vão dar a completude da alma. Assim como as virtudes vão nos auxiliar a chegar a este bem, mas ele pode ser utilizado para o mal. Dei até um exemplo bem
bem interessante lá sobre as guerrilhas, né, e como utilizavam das virtudes, por exemplo, a própria castidade. Por quê? Porque eles entendem, e isso é psicologicamente comprovado, que uma pessoa que só vive para o sexo, ela começa a se perder na concentração. O termo seria emburrecer, mas nós vamos não vamos falar assim, né? Mas o termo é esse mesmo, viu? Uma pessoa que só vive, só pensa em sexo e tal, ela acaba não pensando nas coisas que ela precisa fazer. Mas isso a gente vai dar mais atenção quando falarmos de luxúria. Aí a gente chega lá. Bem, o bem absoluto é lógico que é Deus. E que, né, essa bem-aventurança, esta grande felicidade a gente encontra, e elas estão mencionadas lá em Mateus 5. E eu completei com uma frase, né? Quando aparentemente exteriormente, contra toda expectativa, se encontra um homem feliz, eis aí também o encontro com a liberdade. Uma pessoa feliz é uma pessoa livre. Ué, mas então o que é liberdade? Né? A primeira coisa que algumas pessoas pensam, lógico que não adultos, mas os mais jovens, pensam é que assim, se eu sou livre, eu faço o que der na cabeça. Né? Aonde, como é que é? Tinha uma música que falava, quem manda em mim é meu nariz, né? Eu sou feliz, quem manda em mim é meu nariz, e então eu faço o que eu quiser. Era alguma coisa neste sentido. Não é bem assim as coisas. E isso a gente pode perceber, né, pelas coisas mais básicas da vida, de que nós não somos, que a liberdade não é nesse sentido. Porque para a liberdade ser exatamente eu fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, conforme apontar o meu nariz, ela exigiria que você fosse imune a muitas coisas. E a primeira coisa que nós percebemos é que nós temos algumas necessidades básicas e que sem elas nós morremos. Né? Isso desde bebê. O bebê já tem uma necessidade da própria mãe. E o bebê e a criança e o ser humano como um todo, mais do que todos os outros animais, inclusive mamíferos e tudo mais, eles vivem, logo que nascem ali, um pouquinho, né, com a mamãe, e logo eles já são livres para caçar, para pegar e tudo mais. O ser humano demora mais de 12 anos para ficar um pouquinho mais independente. Até ali ele é altamente dependente de pai, de mãe, de professor, de tio, e tudo que ele tem que fazer tem que estar algum adulto perto. Vai passando dos 12, 13, ele vai ganhando um pouquinho mais de espaço, tendo um pouquinho mais de possibilidade, né? Alguns até um pouco mais velhos. Por quê? Porque os pais cuidam realmente por conta dos perigos do mundo, por conta de coisas que eles não entendem, que eles ainda não conhecem, vão começar a aprender junto com os pais. Né? Isso é o que a gente chama de educação. Por quê? Porque eles ainda não têm esta capacidade de compreender a realidade do mundo. Né? Não só fisicamente para se defender, mas também intelectualmente para entender esse mundo louco que a gente vive. Mesmo que não tivesse as loucuras que a gente discute tanto por aí, é difícil para eles. Né? Então, esse é um dos pontos. Segundo, se eu falei das necessidades básicas, bom, nós não vivemos sem respirar. Nós não vivemos sem comer. Nós não vivemos sem água. Só aí você já tem 3 limitações. Porque se você fosse completamente livre, você não teria esta dependência da respiração. Você não teria a dependência da alimentação. Ou, né, da necessidade de beber algo. Então tudo isso nos coloca diante de uma situação ao qual nós precisamos olhar para o ser humano, e ao olharmos o mundo ao redor, nós vemos que o homem possui, né, o ser humano como um todo, ele possui uma finalidade. Na verdade, nós percebemos que não apenas o ser humano, tudo ao seu redor, que está ao redor de você, possui uma finalidade, um porquê de existir, um propósito ao qual foi feita esta coisa. E não adianta reclamar contra isto. Por quê? Porque você vê, tanto nas coisas, né, constituídas pelo ser humano através da tecnologia, que podem estar aí, os móveis. Mas, se você olha ao redor,
Por exemplo, aqui na janela de casa, eu vejo plantas, folhas, árvores. Estas também possuem um porquê de existir e uma finalidade pela qual elas existem. E certamente, junto dali vão ter insetos. E na casa dos outros tem alguns animaizinhos e eles possuem finalidade e porquê de existir. Nós poderíamos pegar o nosso celular e dizer assim: eu estou indo para a praia, eu vou entrar com o meu celular dentro da água. Aí alguém pergunta: mas você vai pôr aquela proteção? Não vou pôr proteção no celular, mas que absurdo. Eu vou entrar com o celular deixando a água bater. Você fala: pô, mas a água é salgada, o seu celular está preparado para suportar? Não, tudo isso é um preconceito da sociedade que oprime os celulares de não entrar dentro da água. Isto é um absurdo. Os celulares estão todos chateados por isso, por causa dessa opressão, que ninguém deixa eles entrar dentro da água. Ok, então você vai lá e entra dentro da água, né? Aí, muito espertamente, entra dentro da água, a água bate no celular, você começa a querer tirar foto, começa a querer fazer story debaixo da água, de repente, puf, o celular do nada para de funcionar. Foi uma maldade? Foi uma opressão? Não, foi um negócio chamado realidade que se impôs diante da natureza do celular, que possui os seus mecanismos, todos os seus transistores e aparelhos que ficam ali dentro funcionando e que não suportam água. Quanto mais água salgada, que quem mora em área praiana costuma dizer que móveis, carros e outras coisas costumam ter um desgaste muito mais rápido do que quem mora fora da área praiana. Por quê? Porque toda aquela parte da areia e tudo mais, aquilo lá, o sal, cria um desgaste natural do que nem encosta na água. Quanto mais aquilo que encosta na água ali e não pode, sofrer com a água. Qual que é o nome disso daí? O nome disso é lei natural. Porque as coisas que foram utilizadas já possuíam pouca resistência à água. Assim como nós percebemos que existe uma lei antes da lei dos homens, que é a questão da nossa vida, da forma como a gente nasce e da forma como que um dia viremos a falecer, desta necessidade que nós temos de nos alimentar, de respirar e de beber líquidos, assim como os animais também fazem isso. Então você percebe que existem algumas coisas que são universais. Todos os seres humanos precisam fazer. E a falta deles pode ocasionar problemas para todos nós. E a gente percebe que aí, quando isso acontece, surgem novas restrições físicas. Que a gente acaba tendo novas restrições conosco. Então, o ser humano possui uma finalidade. Se ele possui uma finalidade, ele possui um fim. Quer dizer, um porquê ele existe. E a sua liberdade não é exatamente fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Ele percebe que, quando ele percebe que possui um propósito pelo qual ele existe, e ele junta isso com essa liberdade, ele vai percebendo que a primeira coisa que ele precisa ter é uma responsabilidade diante de si. Quer dizer, existem coisas que eu preciso fazer para que estas coisas básicas aconteçam. Peraí, eu tenho fome, eu preciso comer. Eu tenho sede, eu preciso beber. Putz, mas não tem comida agora em casa. Como vou fazer para comer? Eu vou ter que ir atrás para caçar. Isso aí foi os primeiros homens. Mas se agora a gente não faz caça aqui onde a gente vive, não é desta forma que nós resolvemos essa necessidade. Mas então nós precisamos trabalhar para conseguir dinheiro para comprar comida. A água, eu preciso ao menos ter um filtro. Preciso ter o cano de casa, preciso ter casa. E manter esta casa. Então, se eu preciso manter esta casa, existe uma responsabilidade para a manutenção das coisas que estão ao meu redor. A gente nunca está sozinho.
Então a gente acaba tendo uma responsabilidade também pelas pessoas que estão ao nosso redor e que necessitam da nossa ação, da nossa atividade. Então não existe liberdade sem responsabilidade. Nunca. Por quê? Porque há no ser humano um propósito. E, consequentemente, isso é uma consequência óbvia. Se há um propósito, porque tem uma finalidade, se há uma liberdade junto de uma responsabilidade, há um dever ser, há um dever fazer, ao qual eu me responsabilizo em fazer para dar continuidade a esta ação. Quando eu faço isso, eu começo a procurar alguma coisa que está dentro de nós, que está nas coisas, que está no todo. E que ela vai ser uma coisa natural. Né? Por quê? Nós começamos a fazer algo, pelo menos eu sou muito assim, eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer algo que eu não vejo sentido. E às vezes a gente faz algumas coisas que não tem muito sentido para nós. A primeira coisa que as pessoas lembram, coitado do professor de matemática, é de alguns cálculos e algumas coisas que a gente aprende na escola e a gente acha que nunca vai ser usado por nós. Talvez não por você. E até assim, a escola vai te ensinar um grupo de coisas. E muitas delas talvez você não vai usar. Mas você usa um grupo de coisas para ter um conhecimento mais amplo, para facilitar sua escolha do que você quer fazer e do que você quer se especializar. Então, ela dá essa sequência de atividades e de ações para aumentar e ampliar o seu imaginário, para ampliar a sua comunicação, para ampliar a sua visão de mundo. Eu estou falando escola, eu sei que pode parecer para algumas escolas que a gente já ouviu falar ou pode ter estudado muito longe, mas a base é essa. Ampliar a visão de mundo, o imaginário, a comunicação, então quer dizer, o modo de falar e como me comunicar, as coisas que estão nas formas da realidade, né? Porque ninguém criou o círculo, quadrado, triângulo, isso aí já estava. A gente já via nos próprios objetos criados por Deus que estão lá. Uma pedra, você vê lá um formato, você vê coisas circulares, você vê coisas cilíndricas, né? Bom, então você já tem as formas. E a partir disso, você tem os números, que também não foram criados pelo homem. O homem apenas descobriu que eles existem e descobriu uma forma de entendê-los. Então a escola serve para isso, para essa ampliação de mundo. E com isso, o homem vai descobrindo, a pessoa descobre, a partir daquilo que ela quer viver, a partir dos seus deveres, algo que ela vai se especializar. Mas em alguns momentos, a gente vive uma situação que a gente não vê sentido. Mas, veja, por mais que você pegue, aqui eu vou dar primeiro o exemplo simples, para depois ir para um exemplo, para um modelo complexo, um modelo real. Por mais que você tenha uma matéria na escola que você não gosta, você sabe que você vai precisar dar algum sentido a ela naquele momento, por pior que seja, por mais terrível que seja aquela matéria para você conseguir pelo menos passar de ano. É o sentido que você deu, só passar de ano naquela matéria, porque você acha que aquela matéria não vai te ajudar em muita coisa. Foi um sentido. Frágil, mas foi um sentido. Pelo menos para que você esteja determinado a passar, né, por aquela matéria e poder encarar outras que você tem mais interesse. Mas, se há um sentido, tem uma finalidade. Isso é um dever. Logo, é uma responsabilidade. Então, a liberdade e a responsabilidade são sempre uma busca pela verdade da coisa. A gente não percebe, a gente faz isso tão automático no dia a dia, essas ações,
essa compreensão de mundo, as coisas que a gente faz, o porquê a gente faz, e as dedicações que a gente tem de trabalho ou de casa, que a gente não percebe. Para nós estamos procurando mais uma coisa ou fazendo pela milésima, quinquagésima vez a mesma ação. Mas no fundo nós estamos procurando essa verdade dentro daquilo que a gente faz. Ou encontramos e não queremos perdê-la, porque entendemos a necessidade e o sentido que ela traz para nós naquele momento. O sentido pode ter, dependendo de uma ação, uma forma mais relativa, como eu falei da matéria, mas nesta busca por esta liberdade completa, que vai chegar numa felicidade completa, existe um sentido real que a gente precisa dar para as coisas, não só por uma razão sentimental, né? Porque não há liberdade sem verdade. Ninguém vai ser plenamente livre se viver numa mentira. Você não é livre. Muita gente não entende. Muita gente não é livre. Nós não somos livres para pecar. O pecado não nos torna livres. O pecado nos torna escravos. Porque o que é felicidade e o que é pecado nesse caso aqui? Nós podemos usar agora uma outra explicação para explicar isto, que é de São João Paulo II. São João Paulo II diz que pecar é errar o alvo, é procurar a felicidade onde ela não está. E então você erra o alvo. Você queria ser feliz, mas acabou não encontrando essa felicidade porque você foi para o lugar errado. Então você não encontrou a felicidade, tampouco você se tornou livre. Porque agora você está preso diante de uma situação que não é a felicidade e que acabou virando Deus na nossa vida, olha, por conta desta perda da visão daquilo que era o correto a se fazer. Então, não existe liberdade sem verdade. Eu posso ter, eu posso possuir as coisas, porém, se eu usar estas coisas, se eu tiver estas coisas, se eu possuir essas coisas, sem a verdade, ela vira escravidão, porque aí depois eu passo a ser usado por elas. As coisas, como eu disse, não têm um mal em si. Elas podem ser boas, elas podem ser más, na forma como eu decido usá-las. Dependendo de como eu convivo com elas, ou as utilizo no caso de objetos, ou convivo no caso de pessoas, dependendo de como é esta convivência, ela pode se tornar realmente danosa, ela pode se tornar perigosa, ela pode se tornar escravidão. Vou dar um exemplo para vocês aí agora, um modelo muito bom, que eu considero um baita livro, então vou indicar. É um autor da terceira escola de psicologia austríaca. Então a gente tem, o primeiro é o Freud, o segundo é o Adler, da comportamental, e o terceiro é o Viktor Frankl, que ele criou a logoterapia. E como é que ele criou a logoterapia? Ele foi aluno do Freud, ele era psicólogo, judeu, e ele estava preocupado com a questão da Segunda Guerra Mundial. Ele queria sair de onde ele estava para ir talvez para os Estados Unidos. E ele pediu a Deus que desse um sinal. E ele, muito preocupado também com os pais, teve esse sinal de que ele deveria ficar. Bom, pois muito bem. Os nazistas prenderam ele foi parar no campo de concentração. E no campo de concentração, ele começou a notar algumas situações muito estranhas. Ele percebia que mesmo com todo o sofrimento de fome, de sede, de frio, porque eles pegavam neve, Então, imagine, eles tendo de trabalhar com uma roupa que às vezes estava meio seca ou meio molhada, no meio do frio. Ele conta que chegou até a perder alguns dedos do pé, porque gangrenou, por conta do frio extremo, e que eles tinham que trabalhar com trabalhos forçados, sendo humilhados ou passando por violência,
né, humilhação física e verbal, e a incerteza do dia de amanhã. Porque sempre havia uma situação de que algumas pessoas poderiam morrer por falta de força na situação onde estavam, ou poderia haver uma situação onde eles simplesmente seriam, agora tal pessoa, vem para cá e vai para a câmara de gás e vai morrer. E ele percebia uma diferença no comportamento de diversos que estavam ali presos. Ele percebia que alguns entregavam completamente sua vida, na qual se colocavam na cama e não levantavam mais. Não comiam, não bebiam e as suas necessidades eram feitas tudo ali e a pessoa já não levantava mais da cama para nada. Estava completamente entregue, apenas esperando o dia final. E ele percebeu também outras pessoas que, mesmo sofrendo, tinham um objetivo. Falava assim, não, eu quero sair daqui para encontrar minha família. Vai dar para eu sair daqui e encontrar minha família. Mesmo sem certeza nenhuma, porque eles não tinham notícia de como é que estava a guerra, de se estava tudo certo, tudo ok. O mais provável era a morte. O mais provável era permanecer talvez por anos ali sofrendo. O mais provável era não encontrar a família. Isso era o mais certo. Mas dentro dessas pessoas havia algo que os movia a permanecer ali, mesmo com toda a dor, toda a tristeza, todo o sofrimento e vendo toda aquela situação, permanecer e não parar. E Viktor Frankl ouviu outras histórias, e uma delas que ele não viu, mas ouviu, foi talvez a do padre Maximiliano Kolbe. O padre Maximiliano Kolbe também estava preso, assim como Viktor Frankl. E num dos dias começaram a escolher algumas pessoas para ir para a câmara de gás. E aí escolheram um homem. Este homem se ajoelha, olha a loucura, né? E pede, pelo amor de Deus, me deixa ficar, eu gostaria muito de ver minha família. Mesmo na incerteza, esse homem pediu, porque eu tenho família e tudo mais. O padre Maximiliano entra na frente e fala assim, deixa eu vou no lugar dele. E o soldado permitiu. O soldado nazista permitiu a ida do padre. O padre abençoou esse homem e deu a vida por ele. Detalhe, o padre não conhecia esse homem. Esse homem vocês encontram, eu não sei o nome dele, tá? Mas vocês encontram depois, porque depois ele viveu, sobreviveu e deu testemunho disso que o padre Maximiliano Kolbe fez. Inclusive pelo canal Lumini. Tem o filme e aí tem essa questão da morte dele, né? Como é que foi a morte? Foi câmara de gás? Não. Eles jogaram todos num buraco e tamparam e deixaram eles lá. Até tinha ar, mas não entrava mais comida, não entrava mais nada. Então todos morreram de inanição, fome. E aí o padre foi o último a morrer. Morreu de joelhos, em oração, adorando a Deus, entregando sua vida e rezando por todos aqueles que estavam ali do lado dele, né, que ele abençoou todos antes de que morressem, e entregou sua vida em oração. E aí o Viktor Frankl faz a grande pergunta, mas espera aí, por que tem gente que se entrega inteiro e não tem mais esperança em nada, e tem gente que mesmo no limiar da morte ainda dá a vida pelo outro e se entrega na maior das esperanças? Bom, a diferença aí é o sentido que você dá. É possível, né? Porque às vezes a gente está a gente pode ter as dificuldades naturais do dia a dia. A gente pode ter problemas às vezes muito sérios de saúde, ou problemas familiares, ou crises, ou crimes, situações que a gente passa que são muito terríveis. O problema da gente é da gente. Mas eles não são comparáveis a um campo de concentração. Não dá. Nos deixa triste, é claro, mas não são comparáveis na quantidade de situações e
sequenciais, diárias e sem você olhar para um dia e para o outro e é como se fosse o mesmo dia e parece que ele não passa. Então como é que tem pessoas que têm tamanha esperança nisso e que não cedem e que mesmo no limiar da morte permanecem na mesma esperança? É o sentido que você dá para a vida, é o sentido que você dá para cada situação, é o sentido que você dá para o sofrimento ao qual você vive. Isso faz um homem livre. Porque veja, ser cristão, e ontem até o padre falava isso também na missa, não nos abonou do sofrimento. Não nos tirou de momentos tristes ou de situações que nós não esperávamos que acontecesse com a gente. Né? Que algumas pessoas poderiam dizer, puxa, mas ele é católico, puxa, mas ela é tão devota. E aí acontecem coisas tristes que a gente não espera, né? Bom, eu não sei como é que... Eu nunca perguntei também, não é uma preocupação, mas algumas pessoas podem ter dito, né? Quando ocorreu minha separação, puxa, mas o Leandro tá lá na igreja, catequista, mas isso pode acontecer com qualquer um. Quem disse que se chove na cabeça de todo mundo, faz frio, faz calor, né? Qual é a diferença minha para o outro? Nenhuma, somos seres humanos, né? Estamos na mesma realidade. Deus não muda essas realidades só porque você foi batizado ou não. O que tem que mudar é, a partir do momento que eu sou batizado, qual é o sentido que eu dou para essa situação? Eu continuo reclamando do sofrimento? Eu continuo reclamando dos tormentos? Eu continuo achando que eu tinha que ser imune a todas as coisas? Pois digo que não. Na página 89 do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ele diz assim: Dostoiévski é um autor de literatura, um autor russo, escreveu um livro chamado Os Irmãos Karamazov, O Idiota, Os Demônios, vários livros muito bons. Eu li Os Irmãos Karamazov. É um catatauzinho de 1000 páginas, tá? É quase um Senhor dos Anéis, é bem grandinho o livro, mas é muito bom. Eu não sou muito de ler literatura e romance, mas nesse caso eu li, estava muito interessado em ver o quanto, e o homem é bom mesmo para escrita, viu? Dostoiévski afirmou certa vez: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se ficava conhecendo aquelas pessoas tipo mártir, cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Eles não eram livres fisicamente, eles eram livres interiormente. O padre São Maximiliano Kolbe era livre. Não adiantava ter arma na cabeça, ameaço, xingamento, humilhação, ele não poder celebrar a missa, ele ser espancado. Ele era livre. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que inerente ao sofrimento há uma conquista que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe, até o último suspiro, configurar sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, em dando à pessoa a oportunidade de concretizar valores de forma criativa. Aqui ele está falando assim, porque a gente escuta na internet muitas pessoas falando, você precisa ter propósito, você precisa dar sentido. Aí elas falam do sentido no sentido operacional, trabalho. Né? Então você precisa criar um trabalho, você precisa arrumar uma forma de cuidar das suas finanças. Mas e quando você não tem finança nem trabalho, fica sem sentido? A liberdade ao qual não se pode tirar permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, em dando à pessoa a oportunidade de concretizar valores de forma criativa. Não há sentido apenas no gozo da vida, que permite à pessoa realizar valores na experiência do que é belo, na experiência da arte ou da natureza. Também há sentido naquela vida que, como no campo de concentração, dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente em termos de experiência,
mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, que consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre seu ser. E é aqui que a gente encontra na realidade, na vida, aquilo que todo esse bando de ideólogo não encontra. Porque eles só encontram sentido se todo mundo tiver dinheiro, se todo mundo tiver iPhone. Então precisamos ajustar, né? Porque nós temos uma desigualdade. A desigualdade vai permanecer para sempre, meus irmãos. Pobres sempre tereis, mas Deus não tem sempre. O próprio Jesus disse isso, mas as pessoas insistem que todo mundo vai uma hora ficar tudo igual. Não vai ficar tudo igual, não existe essa igualdade. Nem física, nós não somos igual nem fisicamente. Nem naturalmente, todo mundo nasce do mesmo jeito. Não é. Nem os partos são igual. Né? Meu pai foi de parteira. Né? Ah, não, mas nós estamos falando de parto normal. Então, mas tem cesariana. E um demorou mais, o outro demorou menos. Então, nem nisso a gente é igual. Pô. As coisas são parecidas, mas existem os acidentes aí de percurso. Né? Faz muito que o recluso está privado de realizar valores criativos, mas não se encontra sentido apenas na realização de valores de criação e de experiência. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Todo mundo vai morrer. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. A maioria preocupava-se com a questão: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Em contraste, a pergunta que me afligia era outra: será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Veja como é diferente, né? As pessoas diziam que haveria sentido se elas superassem o campo. A pergunta dele não é essa, tem sentido isso aqui que eu estou vivendo agora? Tem sentido esta situação que eu estou aqui agora? É outra coisa. Pois, caso contrário, afinal de contas não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não e, portanto, das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. Porque não há liberdade sem verdade, então tem alguma verdade naquilo ali. Muita gente diz que gostaria de suportar aquela cruz que o próprio Jesus, né, fala que nós precisamos cada um tomar a sua cruz. Mas quando elas aparecem, a gente não quer ser digno, a gente quer que acabe logo, a gente quer superar, a gente quer... E a gente não tem paciência. Todo este período da nossa reflexão, que a gente já começou há 2 semanas, é uma reflexão para que nós pensemos nas nossas vidas, para que nós repensemos os nossos comportamentos. E aí sim a gente comece a dar passos para a verdadeira virtude e consistentemente encontrar a verdade para encontrarmos a felicidade. A finalidade é essa. Uma vida em Cristo é uma vida feliz. Tem que ficar claro isso para nós. Uma outra coisa que, além das leis naturais, existe a lei dita positiva, que é essa lei dos homens. Bom, nós temos uma situação, nós formamos aqui uma comunidade, nós temos pequenas regras, ditas ou não expressas ou não, de modo que são regras que a gente coloca, né? Básicas. Por exemplo, aqui não seria possível dar a aula se todos falassem ao mesmo tempo. Então já existe um toque natural das pessoas que, bom, vai iniciar a aula, agora eu vou aguardar e ouvir. Né? Então isso é um dos pontos. Veja, essa não é uma lei escrita, mas ela é uma lei que naturalmente as pessoas já percebem a necessidade dela, existe um bom senso aí. Mas existem outras que elas precisam ser escritas, e conforme a comunidade aumenta, você vai tendo a necessidade de aumentar as formas de que estas leis sejam emitidas, descritas, sejam de conhecimento geral da comunidade para a boa vivência entre nós. E com isto dar uma liberdade. Por isso que a gente costuma dizer que a liberdade
termina quando começa a liberdade do outro, né? Porque eu não poderia fazer algo que atrapalhasse a boa vida do outro cidadão que convive comigo na comunidade, né? Então é daí que começam a surgir as leis, daí que começam a surgir inclusive as críticas às leis, porque alguém se sente afastado dessa situação, alguém sente que não está pertencendo, e aí ela exige essa necessidade de uma inclusão ou de uma exclusão de alguma situação, e aí que deve ser punida, né, por aquele que talvez não está seguindo, né, aquilo que a comunidade determinou. Então ele precisa ficar fora, no caso uma pessoa que precisa ser presa porque chega num ponto de cometer tais danos à comunidade que ela se torna criminosa, assim, né? Então dessa maneira já a gente vai entendendo a vida em comunidade. Mas veja, existe um problema muito sério hoje em dia de leis que são emitidas, estão determinadas, nós sabemos de sua existência, mas nós não refletimos as leis. As coisas são ditas, são mencionadas por aí, a gente não faz uma boa reflexão da coisa. E eu vou pegar alguns exemplos, lógico. Por muito tempo, né, eu vivi isto, né? Então quem for mais novo talvez não viu, mas eu vi o início das leis de trânsito, as suas alterações para o que nós temos hoje, e que as primeiras, que inclusive ocorreram no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo até, sobre o uso de cinto de segurança. E que, né, se houver alguma surpresa, houve muita resistência das pessoas. Eu até entendo a resistência das pessoas em relação ao cinto de segurança. Por quê? Porque os carros que nós tínhamos no final da década de 80 e no início da década de 90, o cinto, o protetor, o local que você fixava o cinto de segurança e o próprio cinto mesmo, eles eram horríveis e eu duvido que eles fariam o que era exigido deles de fazer. Hoje não, hoje você tem um carro que tem um cinto que fica bem fixado, que, né, se adequa bem ao corpo da pessoa, né, junto de outras coisas dentro do carro que dão uma certa segurança. Não dá uma segurança plena, total, porque aí também uma parte depende de quem está no volante ou de outra pessoa que também está dirigindo do lado, né? Mas hoje os carros são mais seguros. E não só os nossos carros. Você vê, por exemplo, carros esportivos. Tudo melhorou depois de Imola em 1994. 1º de maio de 94. Ou seja, depois da morte do Ayrton Senna, a qualidade e a segurança dos motoristas, né, de todos os pilotos de Fórmula 1 melhorou demais. Eu não me lembro de ter tido um acidente tão terrível como teve em Imola, tanto com Ayrton Senna quanto com um outro piloto um dia antes. E o próprio Rubinho Barrichello também bateu, e teve mais umas pessoas que bateram naquele local, para você ver que havia realmente um risco. Então, a princípio as pessoas questionavam. Tem algum erro em questionar? Não. Ao contrário. O grande problema que nós temos, e talvez hoje, é o não questionar as coisas. Mas, Leandro, está claro, nítido e certo que é assim? Então, mas faça o questionamento. Veja, eu escuto de algumas pessoas, às vezes assim: se maconha fosse liberado, eu usaria. Eu escuto de algumas pessoas assim. Eu falo, tá, mas por que não é liberado, você não usa por quê, se você quer usar? Ah, porque é lei. A lei diz para não usar, se usar eu sou criminoso, então eu não quero ser um criminoso. Entendi. Veja, eu não estou fazendo um juízo de valor aqui. Da mesma forma que a gente viu, razões de saúde. Ah, não, tem que tomar tal remédio. Ah, não, tem que tomar tal vacina. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E assim, você pergunta, mas de onde está vindo isso? Não, não pode perguntar porque nós estamos tudo no perigo, nós estamos... Calma, meu filho, eu não estou falando se é para tomar ou não. Eu estou perguntando da onde veio, porque é que tem que ser assim e não de outro modo.
E aí fica um negócio maluco de, não, ninguém pode falar, não pode questionar. Mas peraí, por que eu não posso perguntar? De onde que se tirou isso? Então assim, seguir lei apenas porque é proibido, ou apenas porque há uma imposição, e não querem que você questione, eu não estou falando para você já chegar na conclusão de que não é. Seria tão burro você dizer que é ou que não é, se você ainda não tem conhecimento da coisa em si. Ou simplesmente porque alguém que você gosta falou que não é. Ou porque alguém que você gosta falou que não é. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, se você segue a lei, ou você quer burlar a lei, apenas porque dizem que é proibido, ou apenas porque dizem que isto não está correto, você precisa investigar melhor suas ações, porque é muito provável que você seja adestrado. E adestramento não é coisa de ser humano, não é coisa de gente livre. É só isso. Depois, se você vai usar cinto de segurança, fumar maconha ou tomar o remédio que pediram para tomar, aí é um problema seu. Agora, você não vai fazer porque disseram que a lei, né, porque senão você vai estar contra a lei. Mas peraí, essa lei é justa? Essa situação que eu vivo é justa? Essas ações que eu tomo são justas, são corretas, são verdadeiras? O que eu faço, eu entendo realmente as decisões que eu tomo, eu entendo todos, eu sei as coisas que eu faço e por que eu faço, e eu tenho consciência disso. Eu faço essas perguntas ou não? Eu deixo a vida do jeito que tá, e aí eu canto igual o Zeca Pagodinha. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Mas isso é bonito na música, na vida. Né? Isso é bonito, isso é divertido, né? Você escuta tal. Mas na vida, ela precisa de um pouco mais de maturidade. Ela precisa de um pouco mais de reflexão. Como é que eu vou encontrar a verdade das coisas se eu não tenho nem consciência do que eu faço ou deixo de fazer e eu acabo confiando cegamente em tudo, sem fazer uma reflexão apurada das coisas? Ou seja, fala-se tanto por aí de consciência, mas é a última coisa que a gente costuma ter. Consciência. E o que é consciência? Consciência é o tema da próxima aula, não sei se vai ser semana que vem, mas da próxima aula, que nós vamos falar sobre a consciência e a autoconsciência. Porque como é que você pode dizer para mim assim que você é livre porque você agora se converteu e é de Jesus, se você nem se conhece? Uma das coisas que eu mais falo, quem viu o vídeo sobre confissão, eu começo falando de se você não consegue fazer uma reflexão sobre a sua vida e não consegue saber os seus pontos fortes e fracos, como é que você pode chegar e falar que você vai dizer os pecados para o padre? Você apenas decorou os 10 mandamentos, aí você sabe que aquilo lá é pecado. Mas no fundo, a gente volta a fazê-lo. Por quê? Porque no fundo, a gente ainda não sabe quais são as coisas que nos potencializam a cometer aquele pecado. E aí a gente cai por fraqueza, ou cai pelo desejo, ou cai pela própria intenção. Então, se eu não me conheço, como é que eu posso dizer que eu sou livre? Por isso, na próxima aula, nós vamos falar sobre consciência e autoconsciência. E era isso que eu tinha para falar hoje. Porque a gente traz essa reflexão exatamente para podermos então aí manifestar toda essa reflexão e pensarmos bem sobre as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas atividades interiores, quer dizer, individuais, e com as pessoas, e para com as pessoas, porque é lógico, a gente não vive sozinho, né? Já existia uma responsabilidade individual para o cuidado, mas a gente percebe que existe uma responsabilidade para com a comunidade. Depois que nós falarmos sobre o que é amor,
eu vou falar sobre como é que ele é vivido em comunidade. Então, nós vamos chegar lá. Hoje, a coisa tocou nas questões comunitárias, mas foi muito mais no indivíduo.